Vamos pensar um pouco? Essa é a minha proposta para você que me acompanha nas redes sociais. Eu quero, com auxílio da Palavra de Deus, do Evangelho, convidar você a um tempo de reflexão e de pensamento. Uma das estratégias mais bem-sucedidas que Satanás tem é de conquistar pensamentos. Por mais que você ainda não se deu conta, tudo se dá nesse ambiente chamado pensamento. Por isso eu quero, junto com o Evangelho, nos dias, de vez em quando, postar alguns vídeos para você que me segue, na intenção da gente pensar um pouco. A minha ideia é que a gente volte a pensar. O que dá base para isso está em Lucas capítulo 15, versículo 11, uma das parábolas prediletas minhas, e com certeza de muitos pregadores por aí, porque muitas pregações a respeito do filho pródigo. E teria muitas coisas para falar e para pensar com você a respeito do filho pródigo, mas eu quero enfatizar uma parte do momento dele e que vai ser útil para a intenção que eu tenho aqui. A intenção de fazer você pensar e de eu mesmo, exercitar essa capacidade. Nós, os seres humanos, nós temos essa autoridade sobre nós mesmos de governar nossas atitudes, governar nossas decisões, governar nossos sentimentos. Nós somos chamados para governar. Muito mais do que governar pessoas. Aliás, nunca fomos chamados a governar pessoas, a mandar em gente. Nós somos chamados a servir pessoas. Mas fomos chamados a governar o nosso mundo interior. Eu acredito que uma das coisas que faz o homem mais parecido com Deus é exatamente isso lá no Éden, quando Deus diz, governe. E creio que o pensamento está nesse processo de governo. Se você quer voltar a ter autoridade em tua vida, poder de decisão, não ser levado por impulsos, você tem que aprender o segredo de pensar. Na parábola do filho pródigo, nós vemos um filho que decidiu sair de casa, pegou a sua parte da herança e depois de alguns dias decidiu sair de casa e foi viver uma vida dissoluta, longe do pai. O pai, apresentado por Jesus na parábola como alguém de posse, alguém bondoso, alguém que não negou a herança que o filho queria na hora que ele pediu e que ele reivindicou. Mas também Jesus ele revela para nós o caráter do filho. E esse filho que saiu, ele destrói a sua própria vida. Destrói, ele gasta tudo que ele tem. Ele chega no fundo do poço, ao ponto de comer com porcos. E você não tem noção a seriedade que era, na época, Jesus citar essa passagem em que ele vai comer com porcos. Judeu não aceitava, de maneira alguma, era pecado chegar perto de um porco, era pecado comer carne de porco. E Jesus, na parábola, literalmente apela, dizendo, ele chegou no fundo do poço. Ele chegou no fundo do poço espiritual, ele perdeu a noção de certo e errado, ele perdeu a noção de cima e embaixo, ele perdeu a noção do que é mão direita e mão esquerda. Ele perdeu a noção. E eu creio que não é exagero quando eu digo que o pecado emburrece a gente. E foi o que o pecado fez com esse menino. Travou seus pensamentos e fez dele alguém movido por impulso, vontade de viver. Eu quero viver a vida, eu não aguento mais ficar debaixo da tutela do meu pai. Então ele sai e gasta tudo que tem, dissolutamente, sem responsabilidade nenhuma. Mas o que é interessante é que em Lucas 15, 17,
na hora que ele chega no fundo do poço, o texto diz, foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo. Esse é um momento crucial na vida de qualquer ser humano. Quando nós caímos em si, Jesus ele revela esse momento na vida do pródigo como um momento fora de si, essa loucura que ele fez. E Jesus diz, caiu em si, voltou para o normal, a sintonia voltou ao normal. Todos nós temos esse momento de volta para a sintonia. E o meu convite a você é volte para a sintonia. Volte a pensar. Volte a falar consigo mesmo, Lucas 15, 17. Volte a julgar as coisas, volte a medir as consequências, volte a pensar no que pode acontecer lá na frente, volte a pensar na seriedade e na vergonha do que se faz hoje, porque a gente costuma pensar depois que acontece. Depois que a vergonha vem, depois que a tristeza vem, depois que algo que nós nos arrependemos vem, é que nós vamos pensar. Pense agora. Raciocine antes das decisões, tome decisão, observe a si mesmo, observe seus pensamentos. Foi isso que esse menino fez. E ele falando consigo mesmo, ele diz, quantos empregados do meu pai têm comida com fartura e eu aqui morrendo de fome. Ele volta a pensar, ele volta a calcular, ele volta a observar as coisas, ele volta a medir as coisas. O que leva um homem ao adultério, o que leva um jovem à fornicação, vai me dizer que é prazeroso? Vai me dizer que depois que tudo passa, você deita na cama, olha para sua irmã, para sua mãe, para sua família e não pensa no que fez? Qualquer ser humano em sã consciência sabe o que está fazendo. O que leva um jovem a se enfiar nas drogas, o que leva um jovem, um homem casado, a se enfiar na pornografia, é simples. Falta de pensar. Porque se pensássemos, não entraríamos. E mais do que isso, se pensássemos, voltaríamos de onde estamos. O voltar a pensar que Jesus pede aqui para nós é um voltar a pensar para não cair e o pensar para sair de lá também. A esperança para você que decidiu fazer sem pensar e já está colhendo consequências, dá tempo de voltar. Mas tem que pensar. Tem que calcular o que eu estou fazendo, o que eu estou perdendo, o que eu estou ganhando, como é isso, vale a pena. Isso é o que a Bíblia chama de processo de arrependimento, metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento. E ele continua dizendo, levantar-me-ei, tomarei o caminho. Ele está falando consigo. De volta para o meu pai, ao chegar lhe confessarei, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Versículo 20. Logo em seguida, levantou-se e saiu em direção do pai. Tudo começou a se mudar na vida desse menino quando ele voltou a pensar. Por isso, meu convite a vocês, e nós vamos fazer isso todos os dias. Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Se para você não é remédio, que seja vacina. Se você ainda não tomou decisões que derrubassem a sua vida, como esse jovem fez, muito bem, serve como vacina. Agora, para você que já decidiu e já se arrebentou, também tem solução. Vale a pena voltar a pensar. Vale a pena recomeçar. E uma coisa é tremenda nessa parábola. Jesus nos mostra o Pai, Deus, de braços abertos, para nos receber de volta. A esperança. Vamos pensar um pouco?